Olá, pessoal. A gravação iniciada aqui vai ter como objetivo falar um bocado sobre a definição de competência para processar e julgar demandas que envolvem o direito previdenciário. Então, a nossa intenção aqui agora é analisar os critérios e as regras que envolvem a estipulação da competência para processar e julgar lides previdenciárias. Qual é a nossa principal fonte nessa matéria? O artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, que estabelece a seguinte regra: são da competência da Justiça Federal as lides que envolvam a União e suas autarquias na condição de autores, réis, oponentes, etc. Então, quem é o INSS? É uma autarquia integrante da estrutura da administração pública indireta federal. Portanto, resumidamente, o INSS é uma autarquia federal. As demandas previdenciárias, em geral, têm como autores os segurados, como o réu, o INSS. Se o réu é o INSS, a competência, à primeira vista, é da Justiça Federal. Esse raciocínio tem algumas exceções? Tem. E agora que a gente precisa ter o cuidado. Primeira exceção. O próprio artigo 109, inciso 1º da Constituição, faz a seguinte ressalva: não são incluídas, não são embutidas na competência da Justiça Federal as demandas previdenciárias relacionadas a acidentes do trabalho. Então, se o segurado quer obter um benefício previdenciário que decorre de um acidente do trabalho, a competência para processar e julgar a demanda deste segurado contra o INSS será da Justiça Comum Estadual. É. Então, por exemplo, um determinado segurado sofreu um acidente do trabalho, caiu do andaime e teve traumatismo craniano. Quer condenar o INSS a lhe pagar aposentadoria por invalidez. Esta aposentadoria por invalidez, obviamente, decorreu de um acidente do trabalho. Se o benefício postulado é um benefício decorrente de acidente do trabalho, a competência jurisdicional para esta demanda pertence à Justiça Comum Estadual. Entendido? Então, qual é a regra geral? Se o INSS é réu na demanda, em regra, a competência é da Justiça Federal, salvo quando o objeto da demanda envolver a postulação de algum benefício decorrente de acidente do trabalho. E a gente já estudou na aula sobre acidente do trabalho que um acidente do trabalho pode ensejar a concessão de 4 possíveis benefícios: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente ou pensão por morte. Então, nessas situações, especificamente quando a origem do benefício remete a um acidente de trabalho, a demanda competirá à Justiça Comum Estadual. Olha os advogados, o que erram no direcionamento das suas petições iniciais é uma barbaridade. É uma barbaridade. Assim, é feio quando você apresenta uma petição inicial narrando:
João da Silva, identidade tal, CPF tal, comprovante de residência tal, 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 vem propor a demanda em face do INSS. Causa de pedir. O autor sofreu um acidente do trabalho, é pedreiro, caiu do andaime. Pedido, auxílio-doença. Aí, para quem que ele direciona a petição inicial lá no cabeçalho da petição? Para a Justiça Federal. Ô, meu amigo, não. Não. Se o objeto da tua postulação é a concessão de um benefício decorrente de acidente do trabalho, você tinha que ter direcionado para uma vara cível da comarca competente na Justiça Estadual. Tá? Bom, essa é a primeira ressalva à competência da Justiça Federal. Existe uma segunda. É o que a doutrina chama de jurisdição federal delegada. O que é isso? A Constituição, artigo 109, parágrafo 3º, parágrafo 4º, ali naquela meiuca, diz assim: quando o autor da demanda residir num município distante mais de 70 quilômetros da sede mais próxima de uma unidade da Justiça Federal. Então, você tem que olhar para onde o fulano mora. Fulano mora numa cidadezinha do interior daqui do Rio de Janeiro. Ele mora em... tem uma cidade aqui que se chama Varre e Sai. Ele mora em São Fidélis. Bem no interior, área rural, bem distante, bem remota. A cidade dele, a cidade do autor, fica a mais de 90 quilômetros da unidade da Justiça Federal mais próxima, que é a subseção judiciária, digamos, de Campos dos Goytacazes. Aí o que é que diz a Constituição? Bom, como o autor está geograficamente distante, mais de 70 quilômetros da Justiça Federal mais próxima, ele pode propor a sua demanda na Justiça Estadual. Se isso acontecer, se ele fizer essa opção, então ele vai ter opção. Ele pode ir lá na subseção judiciária de Campos dos Goytacazes, como ele pode ir na comarca dele do interiorzinho. A opção vai ser dele, do advogado dele. Ou ele propõe a demanda na Justiça Federal, ou ele propõe a demanda na Justiça Estadual. Se a opção dele for a Justiça Estadual, é até curioso isso, vocês já devem ter estudado esse processo civil. Contra a sentença proferida pelo juiz estadual, vai caber uma apelação julgada pelo TRF. Afinal de contas, o que fez o juiz estadual foi exercer uma competência delegada, uma jurisdição delegada da Justiça Federal em favor da Justiça Estadual, para quem mora a mais de 70 quilômetros de distância da sede mais próxima de uma unidade da Justiça Federal. Então, foi só uma questão de proporcionar acesso à justiça para as pessoas que moram aí no interiorzão do Brasil, em cidades que não tenham instalações de unidades da Justiça Federal num raio de 70 quilômetros de distância. Tá? Inclusive, essa regra aqui, ela foi alterada aqui agora na reforma da Previdência. Até a reforma da Previdência não tinha essa história do raio de 70 quilômetros. Esse raio de distância foi especificamente previsto na reforma da Previdência. Depois já veio uma lei ordinária disciplinando essa questão da distância, né, do perímetro e do raio. Tá? É assim que está em vigor atualmente. Bom, vamos pensar na competência da Justiça Federal, que é a regra, né? Lembra? Em regra, quando o INSS é parte, as demandas judiciais competem à Justiça Federal. Como é que eu vou definir demanda no rito comum ordinário ou demanda no rito do juizado? Consulte a Lei 10.259 de 2001.
que é a lei que regula os juizados especiais federais. Regula dizendo o quê? Que competirão aos juizados especiais federais as demandas da Justiça Federal cujo valor não exceda 60 salários mínimos. E aí, como é que a gente vai estipular o valor da causa numa demanda previdenciária? Usando lá os critérios, que eu acho que estão no artigo 292 do CPC. As demandas previdenciárias que envolvem benefícios previdenciários, em geral, comportam prestações vencidas e vincendas, quase sempre de trato sucessivo. E aí o que diz o CPC? O valor da causa em demandas assim tem que ter como critério matemático a soma das prestações vencidas, somado esse valor a 12 prestações vincendas. E aí você chega ao valor correto da causa. Então, como é que é o valor da causa numa demanda previdenciária? Some todas as prestações vencidas até o ajuizamento, as já passadas, com 12 prestações a vencer depois do ajuizamento da ação. Some e o valor total corresponde ao correto valor da causa. Se esse valor da causa é menor do que 60 salários mínimos, a competência é do juizado especial federal. Por que existe uma... Qual é o abuso que costuma acontecer aqui? Primeiro, o valor da causa chutado. Infelizmente, é muito comum. O advogado não quer ter o trabalho de calcular o valor da causa, ele chuta. Confere se a causa apresente o valor de 30 mil. De onde você tirou 30 mil, amigo? Por que não 25, 35, 85, 103, 30? Chutou? Pode ser assim, chutado o valor da causa? Não. Não pode ser chutado. Às vezes, o advogado calcula e o valor da causa, sei lá, daria 47.500. Aí ele pensa assim, pô, 47.500 vai cair no juizado. Juizado não tem honorário de sucumbência. Eu queria jogar essa minha demanda para a vara federal, para o rito comum ordinário, porque lá o CPC me assegura honorários sucumbenciais. Como é que eu vou enxertar esse valor da causa? Vou fazer a mágica do dano moral. Além do benefício, eu peço uma indenização por dano moral, chuto um valor de, sei lá, de 30 mil, então vou ter 45 mil de créditos previdenciários, mais 30 mil de dano moral, 75 mil, pronto. Estou acima de 60 salários mínimos, levo a demanda do juizado para a vara federal. Parece abuso do direito de ação, né? Enfim, também não dá para impedir ninguém de postular. Fato é que você tem que agir com responsabilidade. Não demandar com base em pretensões fictícias e aceitar as consequências da sua demanda. Se você postula indenização por dano moral e a sua pretensão for julgada improcedente, você incorre em sucumbência. Tá? Então, você vai ter que pagar os honorários advocatícios da outra parte vencedora quanto a essa sua postulação. Mas o meu cliente tem gratuidade. Ok, seu cliente pode ter gratuidade, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais. Se a gente der um passo adiante para falar de litigância de má-fé, o Poder Judiciário tem dito que a gratuidade não exime a parte do pagamento da multa por litigância de má-fé. Então, pense bem, né? O trabalho dos operadores do direito tem que ser pautado em lealdade. Lembre sempre disso, cara. Lealdade. História de enxertar o valor da causa causa artificial, manipulado para atender interesse econômico, patrimonial, privado, não é a melhor, nunca é a melhor escolha. O que muitos juízes exigem, e aí, na minha visão, exigem de maneira, às vezes, excessiva dos autores? Quer litigar no juizado? Venha com um termo de renúncia. Venha com um termo de renúncia.
diga expressamente que está renunciando a qualquer valor que exceda 60 salários mínimos. Não sei se tecnicamente é necessário esse termo de renúncia. Ou o valor da causa é de até 60 salários mínimos e a competência é do juizado, ou o valor é maior e a competência é da vara federal. Me parece que o termo de renúncia só seria aceitável, exigível ou necessário quando o valor da causa excedesse 60 salários mínimos, mas o autor prefira o trâmite do juizado. Então ele diz, olha, a parte do meu crédito que superar 60 salários mínimos, eu abro mão. E abrindo mão do que exceder 60 salários mínimos, como a minha pretensão é limitada a esse valor, a esse teto de 60 salários mínimos, eu quero jogar minha pretensão para o juizado. Nesse caso, ok. No mais, eu acho que essa exigência do termo de renúncia me parece, não sei, excessiva demais. De resto, nas demandas previdenciárias, a gente obedece às regras processuais civis comuns ao sistema recursal. A depender do rito, você vai ter um acervo maior ou menor de recursos a serem manejados. O sistema recursal dos juizados é mais enxuto do que do CPC, né? Você tem limitações quanto aos recursos contra decisões interlocutórias, restrições quanto ao manejo de demanda rescisória. Enfim, no rito comum ordinário, você tem um repertório maior de possibilidades para interposição de agravo, maior requinte formal nas apelações, nos recursos aos tribunais superiores, né? Recurso especial, recurso extraordinário, os recursos de agravo interno, dentro do regimento interno de cada tribunal, enfim. Me parece que a sofisticação recursal é bem maior nas demandas que obedecem ao rito comum ordinário, mas a gente estaria saindo da esfera do direito previdenciário e entrando indevidamente na arena do direito processual civil. Só quero lembrar, por fim, que nas demandas previdenciárias, quando houver condenação contra o INSS, a execução deve observar o disposto no artigo 100 da Constituição. Ou seja, créditos de até 60 salários mínimos são liquidados e pagos por RPV. Créditos acima de 60 salários mínimos são liquidados e pagos por intermédio de precatório. Aí a gente aprende em processo civil, administrativo, sei lá onde você aprendeu, deve ter aprendido como é que funciona a expedição do precatório. O juiz da causa manda um ofício para o presidente do respectivo tribunal, que recebe a ordem de pagamento e coloca essa ordem de pagamento numa lista. Uma lista preferencial em ordem cronológica. E aí, essa lista de credores vai para o executivo, que embute esses créditos a serem pagos na competência seguinte. Como é que eles vão ser pagos na competência seguinte? Mediante previsão orçamentária na LOA. Então, é por isso que tem aquela data de corte. Requisições expedidas até 30 de junho são pagas no ano seguinte. Requisições expedidas no segundo semestre são pagas no segundo ano seguinte. Por quê? Porque não dá tempo de colocar na LOA do ano seguinte. Tá? Tudo isso está no artigo 100 da Constituição Federal. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou fazer um vídeo final falando sobre algumas questões importantes que envolvem os atores do processo previdenciário com a minha mensagem final para vocês, tá bom? Até breve.